pelo mal. Tentar é provar, é ser experimentado. Deus não pode ser experimentado pelo mal, porque Deus, ele é puro, Deus é santo. Em Deus não há espaço para que o mal lhe chegue, porque a santidade de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus afasta tudo que é treva. A luz que há em Deus, que é imutável, é inacessível, ela não permite aproximação de treva alguma, porque Deus habita na luz inacessível, onde não há variação nem sombra de treva nenhuma, porque Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Então, a mulher, talvez, nessa perspectiva de comendo do fruto proibido, adquirindo essa habilidade do saber e das as atribuições de Deus, ela poderia driblar a morte. Quem sabe? Talvez poderia ter passado isso na cabeça de Eva, mas não foi dessa forma, porque ela mesma diz que a serpente lhe enganou. Ou seja, se a serpente lhe enganou, havia em Eva essa perspectiva de, comendo da árvore, além de ser uma árvore, vamos dizer assim, agradável de ser vista, bela, de um fruto atrativo para ser comido, também ele lhe dar condições, ele dar poderes para superar a questão da morte, se essa viesse lhe perturbar, conforme o Senhor Deus lhes havia avisado. Então, vejamos aqui outra coisa. Então, passamos pela disciplina corretiva. Falamos lá em cima da formação do homem dos dois elementos, material e imaterial, através do pó da terra, né? E através do sopro de vida de Deus. Falamos da questão da disciplina preventiva, onde Deus confere autoridade, poderes, direitos e deveres, e Deus lhe dá a questão do aviso: não coma do fruto proibido, porque esse vai mexer com a mente de vocês, vai mexer com o espírito de vocês, vai mexer com as atitudes de vocês, vai fazer com que vocês tomem decisões precipitadas e que trarão ações e consequências que vocês não saberão lidar com isso. E não vai ter reversão. A terceira coisa é a questão da disciplina moral, onde Deus institui o casamento para que haja a paridade dos iguais, para que esses possam estar ali diante de Deus em forma santa, em santidade. Que eles possam crescer sim, multiplicar sim, frutificar sim, mas dentro daquilo que Deus se agrada, dentro daquilo que aos olhos de Deus é saudável, dentro daquilo que aos olhos de Deus é abençoado, é santificado, e Deus se agrada disso, porque Deus tem um propósito muito maior em cima disso. Lembramos que estamos falando da teologia da morte, mas não podemos falar da morte se entendemos o passo a passo do porquê essa morte tem que chegar, de como essa morte chega. Continuamos. Falamos da disciplina corretiva, aonde através da desobediência, da queda, vêm as consequências. E através dessas consequências, o que acontece? Nós começamos a ver a questão do homem dizendo que a culpa era da mulher. Aí então aquele amor, aquela harmonia, aquilo começa a ser conflituoso, porque ele joga a culpa na mulher. E se Deus resolve tomar uma atitude drástica contra essa mulher, ele tornaria a ficar sozinho novamente. Não pensou nisso. E outra coisa, a partir do momento que eles pecaram, seus olhos se abriram, ficaram nus, ficaram com vergonha de si mesmo, a ponto de cozerem folhas de aventar de figo para eles que estavam ali, só tinham eles ali. E quando Deus, que sempre falava com eles, e eles não tinham essa questão do falar com Deus porque estavam nus, agora eles estavam com malícia em seus corações. Eles estavam receosos de estarem diante de Deus na condição que estavam, porque a pureza foi embora, o coração agora, a mente agora, o bem estava corrompido pelo mal-estar, pelo remorso, pela culpabilidade. E a consequência do mal estava presente agora, porque sabia que as consequências, o castigo, ou seja lá qual fosse,
o que Deus havia lhes avisado seria inevitável, que seria a morte. Vejamos aqui, a disciplina propiciatória. Vamos falar de disciplina propiciatória. Redenção da humanidade. Então, a partir desse momento, Deus agora em Gênesis 3,15, ele estabelece uma propiciação, ou seja, uma condição favorável para esse casal que já está em uma desgraça, assim, imensurável. Uma desgraça, assim, que não se dá para imaginar. Eles caíram da graça de Deus. Eles se degradaram da imagem de Deus. Eles se degeneraram de tudo aquilo de puro que havia neles. E Deus, então, não os abandona para a própria sorte. Deus entra com uma disciplina agora propiciatória. E está lá em Gênesis 3,15, quando o Senhor diz, vamos ver o que o Senhor fala aqui em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a semente da mulher. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus está falando aqui que da natureza humana viria a redenção para aquele coração, para aqueles corações remorçado, culpado, condenado em suas consciências, perdido, sabendo que estariam separados, estavam desligados de Deus agora. Eles tinham consciência disso. Eles tinham intimidade com Deus, desfrutavam de um sentimento que nós não conhecíamos. E que, se conhecemos agora, está muito longe de ser aquilo que eles conheceram. Mas ainda assim, a dor era muito grande para eles. Pecaram sim, erraram sim, falharam sim, mas a dor era grande, o sofrimento era grande. E Deus, vendo isso, Deus diz, olha, isso não vai permanecer assim, não vai haver uma aliança para sempre disso. Porque da semente da humanidade virá o Redentor. E da semente do pecado virá um opositor, ou um anti-redentor. Virá um Cristo, um ungido, um Messias, e virá um anticristo. E esse vai lhe ferir o calcanhar, mas o escolhido do Altíssimo vai lhe ferir, vai lhe pisar a cabeça. Está falando de Jesus Cristo e a sua vitória sobre a cruz, e a sua ressurreição, e o perdão dos nossos pecados. Então, o Senhor está aqui estabelecendo a disciplina propiciatória, Gênesis 3,15. Agora vamos ver as complicações, né, do matrimônio em questão da disciplina. Disciplina da mulher. Gênesis 3,16. As divergências, desigualdades conjugais. Olha só, até então Deus criou a mulher da costela para que ela fosse igual. Deus não criou a mulher da costela para ela ser inferior. Deus criou a mulher da costela para ser igual, para ser uma ajudadora, para ser uma participadora. Mas agora, o Senhor fala para a mulher, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 16, e diz assim, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua capacidade, né, de ter filho. Com dor terás filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A mulher, sendo um ser afetivo, um ser, né, emocional, a mulher ela é mais sentimental do que o homem. O homem, por mais que ele seja sensível, o homem é mais dado às coisas práticas. A mulher é dada mais às coisas românticas. A mulher é romântica, a mulher é afetiva, a mulher é carinhosa. E não é diferente aqui com essa mulher. Porque se antes de pecar ela já tinha esse afeto, esse carinho por seu marido Adão, imagine agora que conhecer o pecado, conhecer a sensualidade, seus libidos estão aflorados, os hormônios estão turbilhando em seus organismos. Ela agora, sendo Adão seu primeiro marido, e o único até aqui, cada vez mais apaixonada por Adão, independente dele dizer que a culpa é dela, independente se houve... Entra a questão do conflito e o problema. Adão vai olhar para esta mulher, mesmo que a deseje, mesmo que a queira como parceira, mesmo que a queira como companheira de relacionamento, vamos dizer assim, íntimo, Adão vai olhar para essa mulher com uma certa birra, porque esta mulher, embora ele concordasse em pecar, essa mulher lhe ofereceu algo que lhe tirou algo muito precioso,
quero estar na presença de Deus, quero estar na graça de Deus. Ele é tão culpado quanto ela, mas é tendencioso, não é, de cada um de nós transferir responsabilidade, terceirizar aquilo que Deus confiou a nós. Ah, não fiz porque alguém me atrapalhou. Ah, eu não fiz porque alguém disse que ia fazer. Ah, eu não fiz porque, poxa, não me deram condições de fazer. Não seria diferente para Adão também. Então, o relacionamento de Adão com Eva já não é mais aquela coisa inicial. E o desejo dela seria, ou seja, seus sentimentos, seus sonhos, ainda que com todo aquele sofrimento, seria para o seu marido. Mas este teria domínio, porque esse lançaria a mão dessa fragilidade, desse romantismo dela, para chantageá-la naquilo que ele quisesse que ela fizesse, e ela teria que fazer. E a gente fala da questão do machismo e do feminismo, que é uma coisa que já nasce desde o Éden, a partir de agora. Porque a partir de agora, esta mulher que em desgraça pecou primeiro, ela é vista pelo homem como alguém que, fazendo parte da sua vida e que era a bênção, agora ela foi alvo de tropeço. Para a mulher, para o homem, ela é alvo de tropeço aqui. Para Adão, ela é alvo de tropeço. Ainda que ele a ame, ainda que ele goste dela, mas ele vai sempre olhar para ela lembrando: foi ela que me deu o fruto. Foi ela que me conduziu com a sua sensualidade. E em certa parte Adão tem razão, porque Eva, experimentando o fruto primeiro, a sensualidade, o desejo, a libido, tudo aquilo que é da nossa natureza hoje, ela experimentou primeiro. E ela se lançou contra Adão de forma realmente muito forte, que se para Adão resistir mesmo, só por um milagre. Mas como isso estava na liberdade dos dois, no livre-arbítrio dos dois, Adão, fazendo uso do livre-arbítrio, assim como Eva também fez ao comer do fruto, ele decide ficar ao lado da sua esposa, contrariando assim uma orientação de Deus. E aí se segue o sofrimento e as consequências das desigualdades conjugais, né? Vamos falar um pouco agora da disciplina, vamos falar da disciplina provisória. A disciplina provisória, ela é o que nós chamamos a disciplina do homem. Deus está agora disciplinando o homem para que ele possa entender que as regalias que tinha acabaram. Que aquela casa que o Pai Deus montou para ele, para sua esposa, isso agora acabou. Você escolheu isso? Você é maior de idade? Se emancipou? Agora você vai seguir seu caminho. E você vai andar com as suas pernas, né? Então é assim que vai ser para você. Então a disciplina do homem. Deus vira para o homem, e isso está no versículo, aqui no versículo 15, no versículo 15 não, no versículo 17, parte A, Deus diz aqui, vamos ver o que Deus diz aqui no versículo 17, parte A. E disse a Adão: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por sua causa. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida, espinho e cardo também te produzirá, e comerás a erva do campo. E do suor do teu rosto comerás teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha, vejamos o que fala aqui. Maldita é a terra por sua culpa. Inconsequente, sem juízo, você condenou a sua casa, você destruiu a sua casa, você, Adão, condenou a sua espécie. Maldito é a terra aqui, é isso. Adão, você condenou a sua espécie. Você colocou a sua espécie debaixo de um jugo de escravidão, de um jugo que não pode ser tirado, porque o pecado é pesado. O pecado ele começa, Adão, não é aqui. É lógico que Deus não fala isso para Adão, mas eu estou falando isso para você, como também estou falando para mim. O pecado começa no céu, e ele é pesado, ele é tão pesado que ele vem parar na terra. E chega na terra, ele encontra o casal como alvo e começa a agir na vida desse casal de forma terrível.
Então, agora, condenada, maldição aqui, maldita, condenada está a terra, condenado. O que está condenado está prestes, ou a ser preso, ou a ser destruído, ou a ser morto. Condenado está a terra por sua culpa, Adão. E no mesmo capítulo 3, versículo 17, parte B, diz assim: a criação entra em colapso e rivalida-se contra o homem, e revida-se contra o homem. Ou seja, tudo aquilo que era para ser harmonizado com o homem, que era para o homem ter domínio, ter autoridade, agora entra em colapso e começa a se revoltar contra o homem. A fera que o homem tinha domínio, agora o homem tem que aprender a lidar com essa fera para domesticar, para que não seja devorado por essa fera. Ou seja, a criação entra em colapso, porque a criação ela entra em condenação. E o homem agora tem que lidar com essas consequências do conhecimento que desejou, do mal do espírito que não pensou, e das consequências dessa decisão pensada pela cobiça do conhecimento, de ser igual a Deus em entendimento, achando que poderia driblar a morte, e agora está, por suas consequências, vivendo o mal dessa mesma árvore que oferecia o bem, que é o bem do conhecimento, de saber, de decidir, mas o mal das consequências de um conhecimento mal usado, decisões mal tomadas. E aí vejamos que nos diz aqui, então isso é a disciplina preventiva. Mas vamos chegar mais um pouquinho à frente para a gente chegar no que a gente quer. Disciplina cirúrgica. Pastor, disciplina cirúrgica? Cirurgia não é o ato de operar, de amputar, de cortar? É isso mesmo, é cortar, é amputar. Tal como alguém que tem diabetes amputa uma parte do corpo, tal como alguém que tem um acidente perde, fica mutilado, tal como alguém, entendeu, que por qualquer tipo de doença de origem maligna, ele tem que arrancar qualquer coisa, ele tem que fazer uma exerese do corpo, retirando parte deste corpo, ou retirando tudo do corpo. Em certas situações, perde-se até a vida numa retirada dessa. E não é diferente aqui. E a disciplina cirúrgica que é aplicada por Deus, ela tem essa finalidade. E é nessa disciplina cirúrgica que nós vamos falar de tanatologia, da teologia da morte. E vejamos aqui, a disciplina cirúrgica é o fim do ciclo da condenação. Logo, quando Deus diz para Adão que ele vai morrer, que ele vai voltar ao pó, então nós entendemos, Deus agora está irado, Deus está muito contrariado contra Adão. Deus agora está com tanta fúria de Adão que Deus quer que ele morra. Deus quer que ele desapareça. Deus quer que ele seja esquecido que um dia ele pisou sobre a terra. Não, meu amado, minha amada, você está equivocado. Deus entra com essa disciplina cirúrgica justamente para isso. Porque, olha, Gênesis 2, versículo 7, diz lá que Deus formou o homem do pó da terra, não foi? E soprou o fôlego de vida. Ou seja, o que Deus quer fazer aqui é devolver à terra o que ele pegou e apanhar de volta aquilo que ele deu. E para isso é necessário uma disciplina cirúrgica, uma intervenção cirúrgica da parte de Deus. E essa intervenção cirúrgica, ela só pode ser feita por meio da morte física. Então nós temos que entender que tanatologia, teologia da morte, estudo da morte, não é um castigo de Deus, é um presente, porque põe o fim de um ciclo de inimizade com Deus para o resto da vida, de um ciclo de imortalidade separado de Deus, de revolta contra Deus. Vejamos aqui, Gênesis 3, 19, separação dos elementos, do corpo e do fôlego de Deus, né, do fôlego de vida. Gênesis 3, 21, fez Deus túnica de pele, né, e os vestiu. Olha, para quem está furioso, para quem está disposto a acabar
para a existência desses seres, para que Deus iria vesti-lo? Eles cozeram para si aventais de folhas de figo, que por mais que essas folhas fossem grandes, não seria suficiente para cobri-los vamos dizer assim, da alteração climática. Mas Deus cuidadosamente, lá no Éden, Deus faz o primeiro sacrifício, arrancando a pele de um animal que provavelmente foi sacrificado por Deus para vesti-los. Antes de pô-los para fora do Éden, para fora da casa, do ecossistema que Deus criou favorável, propício para eles, Deus os veste. Deus lhes dá um corpo transitório por meio de vestes de animais para que eles pudessem resistir às alterações climáticas lá fora. Deus está mostrando que está com eles. Deus está mostrando que não os abandonou. Deus está mostrando que essa disciplina cirúrgica ela tem uma finalidade maior e grandiosa, que é resgatar algo lá no futuro, que é a promessa feita em Gênesis 3,15, que é a vinda daquele que da geração da humanidade se poria fim no poder do pecado e daquele que manipula o pecado, pisando na sua cabeça, ainda que esse lhe ferisse o calcanhar. Vejamos aqui o que diz a palavra do Senhor. Mais que a moral pela nudez seria uma propiciação provisória, tal como o corpo mortal. As vestes também estavam sujeitas à degradação do tempo, ou seja, assim como o corpo morreria, as vestes também iriam se degradar. Então, tanto as peles de animais iriam acabar, quanto o corpo humano também, ele iria envelhecer e morrer. É tudo muito analógico, é muito simbólico, mas tem fundamento, eles têm princípio, porque estão dentro de um conceito inegável. Vejamos aqui agora. Eclesiastes 9,4 diz: enquanto a vida há esperança. Mas e para esse casal, qual era a esperança? A esperança é que a misericórdia de Deus os alcançasse. Se perceber ou não, já tinha alcançado. Porque antes de expulsar, Deus prometeu: da semente da humanidade vai vir aquele que vai reparar esse erro, que vai reparar essa atitude impensada, essa escolha infeliz que vocês fizeram, e vai reatar a nossa amizade, a nossa comunhão. Deus já está aqui mostrando isso em Gênesis 3,15. A outra coisa por isso que enquanto há vida, há esperança. Você está vivo, está na prática do pecado, se arrepende, deixa o Senhor Jesus entrar na sua vida, deixa Ele mudar a sua história, deixa o sangue de Jesus Cristo te purificar de todo pecado. 1 João 1,9 diz: se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar e nos abençoar em todas as bênçãos nele, Cristo Jesus,